Gênesis capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos de dias, Faraó teve um sonho, e eis que estava parado junto ao Nilo. E eis que subiam do Nilo 7 vacas, formosas de aparência e gordas de carne, e pastavam entre os juncos. E eis que subiam após elas do Nilo outras 7 vacas, feias de aparência e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na margem do Nilo. E as vacas feias de aparência e magras de carne devoravam as 7 vacas formosas de aparência e gordas. Nisso Faraó acordou. Depois dormiu e sonhou uma segunda vez, e viu de um mesmo pé brotarem 7 espigas cheias e boas, e viu 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotarem após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito estava perturbado, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que os interpretasse. Então o copeiro-chefe falou a Faraó, dizendo: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me em custódia na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada homem conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós, a cada homem conforme o seu sonho. E aconteceu que, assim como ele nos interpretou, assim sucedeu. A mim me fez retornar ao meu cargo, e a ele mandou enforcar. Então Faraó mandou chamar José, e apressaram-no a sair do cárcere. E ele fez a barba, e trocou de vestimenta, e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Sonhei um sonho e não há ninguém que o interprete. Mas de você ouvi dizer que quando ouve um sonho, o interpreta. E José respondeu a Faraó, dizendo: Não, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então Faraó disse a José: Em meu sonho, eis que eu estava parado na margem do Nilo, e eis que subiam do Nilo 7 vacas gordas de carne e formosas de aparência, e pastavam entre os juncos. E eis que outras 7 vacas subiam após essas, muito feias de aparência e magras de carne. Nunca havia visto outras semelhantes, tão feias, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E, tendo entrado no interior, não se percebia que tivessem entrado no seu interior. Sua aparência continuava feia como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos adivinhadores, mas ninguém pôde interpretá-los. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. Deus está revelando a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias de aparência, que subiam depois delas, são 7 anos.
Assim também as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que estou transmitindo a Faraó. Deus revelou a Faraó o que está por fazer. E eis que virão 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância que houve na terra não será lembrada, devido à fome que seguirá, porquanto será gravíssima. E a razão do sonho ter sido repetido a Faraó é porque a palavra foi determinada por Deus, e Deus fará com que aconteça em breve. Proveja-se, portanto, Faraó agora de um homem entendido e sábio, e o estabeleça sobre a terra do Egito. Faça a Faraó o seguinte: constitua supervisores sobre a terra e recolha impostos, a 5ª parte da produção da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento destes bons anos vindouros, e amontoem o cereal sob a mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Este mantimento será o celeiro da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: porventura acharíamos alguém como este, um homem em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: sendo que Deus lhe fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio quanto você. Você estará sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que você. Faraó disse ainda a José: eis que lhe tenho posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou o anel sinete de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestimentas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez andar no seu 2º carro, e clamavam diante dele: ajoelhem-se! Assim o constituiu sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó. Porém, sem o seu consentimento, ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve parado diante da face de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu aos punhados. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. E guardou o mantimento nas cidades, armazenando nelas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até que se cessou de contar, porquanto não havia numeração. E a José nasceram 2 filhos antes da vinda dos anos de fome, que Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, lhe gerou. E José chamou o nome do primogênito de Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque Deus me tornou frutífero na terra da minha aflição. E findaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sofrendo, pois, toda a terra do Egito fome, o povo clamou a Faraó por pão.
E Faraó disse a todos os egípcios: dirijam-se a José, o que ele lhes disser, façam. Havendo, pois, fome sobre a face de toda a terra, abriu José todos os silos e vendia aos egípcios, porque a fome apertava na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome apertava em todas as terras.